Salmo 133, lindíssimo este salmo. Shir Hamalot le David, salmo de degraus de Davi. E ele tem só 3 versículos. E diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. É como o óleo precioso, diz o verso de número 2, e o verso 3 diz que é como orvalho. E o 2 diz que esse óleo precioso desce sobre a cabeça e a barba de Haron, e desce a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E ele termina dizendo: Kshan tsiva Adonai et Haberha Haim ad Haolam. O Senhor ali ordena a bênção e ordena também a vida para sempre. Põe a sua mão assim no coração, vamos falar com Deus. Diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática, que a tua palavra me alcance, que a tua palavra me abençoe, que a tua palavra me santifique, pois está escrito em João 15:3, que as palavras que saem da boca de Jesus vão nos limpando. E eu te peço que a tua palavra me abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante suas mãos assim, e para a palavra do nosso Deus vamos dar um aplauso. Use também a sua boca para dizer aleluia, glória a Deus, te amo Jesus, louvado seja teu nome. Nós já sabemos por este salmo que é impressionante, é sensacional a união. E essa união, ela necessita, para acontecer, de humildade, necessita de uma visão clara, de uma consciência de hierarquia, não uma visão deturpada de hierarquia, mas uma visão clara de hierarquia, e precisamos entrar em um acordo. Se fizermos essas 3 coisas, é possível o milagre da união. Digo milagre porque o Salmo usa 2 elementos. No verso 2, o óleo. No verso 3, a água. E óleo e água não se misturam. Se você colocar óleo num copo e depois colocar água, vai ver que o óleo vai ficar ali embaixo, a água em cima, eles não se misturam. Então este salmo está propondo um milagre, está propondo uma intervenção de Deus e uma união que acontece nas diferenças, porque o Monte Hermon é uma pedra gelada gigantesca e o Monte de Sião é uma montanha muito pequena, inexpressiva e muito quente. Quando eu, às vezes que estive em Sião, 18 vezes, é sempre muito calor, é um lugar muito quente. E, no entanto, com essas diferenças, esses elementos tão antagônicos, o Salmo 133 é um salmo de união, dizendo que Deus cria união exatamente na diferença. E dizíamos domingo passado, como que alguns maridos às vezes reclamam, dizendo: apóstolo, o problema é que a minha esposa é muito diferente de mim. E eu sempre digo, graças a Deus, porque é nessa diferença é que Deus trabalha. Então, isso posto, que já foi posto domingo passado, aqueles que são mais frequentes nos ajuntamentos e nos cultos públicos, conseguem perceber, e os que frequentam as células vão também ali recebendo o conteúdo. Porém, é muito importante que nós saibamos quais são os resultados, porque é tão bom que eu me una com a família de Deus e com a minha família, e eu me esforço para ser unido com a minha família, com os meus irmãos que são tão diferentes de mim, e eu me esforço para ser unido com os cristãos. Mas e daí, apóstolo? Existem pelo menos 3 resultados, 2 explícitos no verso 3,
a bênção e a vida, e um terceiro que está implícito, que é a santificação que vem desse relacionamento, desse ajuntamento. Então hoje basicamente nós temos 3 tópicos a tratar: a bênção, que é brahá, a vida, raim, e a santificação. É muito importante entendermos que Deus é santo, kadosh, e quando a Bíblia fala de santificação, ela é para nós. Algumas pessoas dizem: sou crente, mas eu não sou santo. Pois a Bíblia diz que os que vão herdar a vida eterna são os santos, não são os crentes. Porque a Bíblia diz na epístola de Jacó, que é Tiago, com 5 capítulos, Tiago falou que Satanás e que os demônios, os espíritos malignos são crentes. Tiago disse: os demônios creem em Deus. Creem. Você perguntar para um demônio: Deus existe? Ele nem titubeia, ele diz: eu tenho convicção que Deus existe. E eles tremem. Tem crente que nem isso faz, crê, mas nem treme. E os demônios tremem da presença de Deus. Quando Jesus chegou na terra, as pessoas endemoniadas iam ao encontro de Jesus e já se jogavam de joelhos, dizendo: para trás de mim, viestes atormentar-nos antes do tempo, filho de Deus. Bem sei quem tu és, filho de Deus. Tu és o Benaia Elohim, tu és o que tem a mesma essência do eterno, que transcende a esse cosmos e todas as galáxias. E você se fez carne, sabemos quem és. Tu és o santo no singular, e você vai aprender sobre isso no final. E de modo que quando os demônios reconhecem isso, Tiago disse: crês tu que Deus existe? Fazes bem. Mas também os demônios creem e estremecem. Porém os demônios não são santos, e a Bíblia Sagrada chama os filhos de Deus de santos, santificados em Cristo Jesus. Só que nós interpretamos santo como perfeito, e aí criamos um bloqueio e achamos que nunca poderemos nos relacionar com Deus no nível da santidade. Então hoje nós vamos olhar essas 3 coisas. A primeira, a bênção, a brahá. A Bíblia Sagrada diz que se nos unimos, a bênção se estabelece. Então aqui está a primeira maravilha desse esforço de nos ajuntarmos. Sejamos nós Sião, de nos unirmos com o irmão. Sejamos nós a barba, de nos colocarmos sobre a cabeça. É tão importante essa união. Hoje nós estamos no ano novo judaico. O ano novo começou em Yom Shishim, na sexta-feira, na viração de sexta para Shabat, às 18 horas. Porque o dia no calendário lunar começa sempre à noite. Por isso que você lê em Gênesis assim: Deus fez as coisas no primeiro dia, por exemplo, criou a luz. Aí a Bíblia, quando termina, diz: foi à tarde, amanhã, o dia primeiro. Foi à tarde, amanhã, o dia segundo. Aí você fala: mas não está escrito errado, era para estar escrito foi amanhã e à tarde. Aí acabou o dia primeiro, porque o que vem para a gente primeiro é amanhã. Mas o dia do calendário lunar, ele começa às 18 horas. Por isso às 18 horas é a viração do dia. O nome dessa live que a gente faz às 6 horas com os nossos convidados. Essa semana vamos ter o pastor Tom Sampaio. Então quando é às 18 horas, que era o horário que Deus vinha ter comunhão com o homem, é a viração. Essa viração do ano 5781 do calendário lunar caiu num Shabat. Curiosamente, nesse ano de 2020, exatamente um ano em que estamos há 72 anos exatamente, e de que nasce o povo de Israel em um só dia. Perguntava o profeta Isaías, né? E ele dizia: pode uma nação nascer num só dia? Todavia, o Senhor fará isso. Então, Israel nasce num só dia, e no mês de maio, em 1948, foi estabelecido o Estado de Israel, e de lá para cá se conta exatamente 72 anos. Uma geração pode ser 40 anos, pode ser 70 anos, pode ser 72 anos, pode ser 120 anos. E o texto sagrado nos fala que esta é a geração, então, da oliveira, que representa Israel. E nesse ano de 2020, ano tão estranho e diferente de todos os outros, na viração, acontece num Shabat. Como eles comemoram por 2 dias, eles acabaram de comemorar essa viração de ano novo hoje, no primeiro dia da semana, no domingo, agora às 18 horas. Mas eles seguem com mais 8 dias. Então, na semana que vem, quando completar o 10º dia, esses 10 dias são chamados de dias terríveis, ou Aim Noramim, dias terríveis. Esses dias são os 10 dias de Aseret Yemei Teshuvah,
que significa 10 dias de retorno, 10 dias de arrependimento, de contrição. Eles tocam o shofar mais de 100 vezes. Eles dizem uns para os outros nesses 10 dias que você seja escrito e selado no livro da vida. E eles creem que no 10º dia Deus terá feito uma avaliação da sua vida, e o seu nome será selado no livro da vida para um ano novo, ou seja, mais 12 meses de bênção, de brahá, de brahotes, de bênçãos. Porém, a palavra de Deus nos mostra que quando nós entregamos as nossas vidas ao Filho de Deus, a Yeshua, que sabemos que é o Mashiach, sabemos que o Messias que vai aparecer em breve aqui na terra, ele não é o Filho de Deus, ele é o anti-Messias, ele vem para enganar, mas nós esperamos o Messias que virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Jesus Cristo disse: quando disserem que o Messias está no deserto, não saiam. Quando disserem que ele está em algum lugar, não vão atrás, porque assim como o céu, o relâmpago corta o céu do oriente ao ocidente, como um piscar de olhos será vindo do Filho do Homem, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e ele ordenará os seus anjos a ajuntar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, e o Senhor nos levará para ele, e estaremos para sempre com o Senhor. Então nós esperamos o Mashiach Jesus, mas nós sabemos que estes 10 dias são muito importantes, porque são dias de arrependimento. E existem as bênçãos de Deus, o favor de Deus. O pastor Charden pregou aqui para a gente que a bênção vale mais do que ter dinheiro. A bênção é para além de ter dinheiro, porque o que adianta você ter dinheiro para comprar o que quiser, se você não tem saúde para comer o que quiser? O que adianta você ter dinheiro para viajar para onde quiser, se você é impedido de viajar para onde você quiser, por algum tipo de lei estabelecida, de quebra de lei, e você foi parado numa prisão? Então, na verdade, o dinheiro compra a comida, mas não compra a saúde. Compra remédio, mas não compra a saúde. Compra uma cama, mas não compra o sono. Compra uma casa, mas não compra um lar. Então o dinheiro tem a sua limitação. É importante, a tudo responde, mas tem coisas que vão além do dinheiro. Hoje o Eterno vai abrir os céus sobre a sua cabeça, vai fazer de você endereço das brahotes e vai enviar bênçãos na sua direção. Lá em Deuteronômio 28 ele disse: o Senhor ordenará a bênção que ela more na sua casa. A sua casa vai ser morada da bênção de Deus. Tem alguém com fé para isso? Diga amém, dê um aplauso para Jesus por isso, porque o que Deus quer é nos dar a sua bênção. Agora, como vem a bênção? Na união. A bênção não vem na desunião. Na desunião há anátema, na desunião há maldição, na desunião há fracasso. Quando nos unimos, tudo funciona. Quando a gente desune, quando a gente se separa, quando a gente se coloca um contra o outro, a casa se desconstrói. Jesus Cristo disse que uma casa, um lar, não fica unida, não vence se ela estiver desunida. Ele disse que um reino, se for desunido, ele quebra. Até os demônios se unem dentro de um propósito que eles têm por inteligência, porque são demônios, mas são espertos. Então se unem. Até políticos se unem, partidos políticos se unem. Existem 2 maneiras de se unir: quando se faz aliança e quando se tem colibegerância. Ser colibegerante significa que eu me uno em torno de um propósito. Agora, o importante é a união. Quando uma família se une, a bênção se estabelece. E Deus resolve que a bênção dele vem através da união. Adão teve um tempo de solteiro. Todo homem tem que ter um tempo de solteirismo. E Adão também teve. Deus fez primeiro Adão, depois fez a Eva. E Deus não abençoou Adão. É curioso. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, ou você pode olhar também, se você não trouxe a Bíblia que eu mandei para eles, o versículo número 28, que é o que eu vou ler, mas no 22, o Senhor já está falando de que ia abençoar. Ele disse assim: estou abençoando os peixes do mar, os animais da terra, e tudo é no plural. E quando chega na família, no verso 28, e Deus abençoou, diz o texto, e Deus lhes abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Veja que Deus só abençoou Adão quando estava em equipe, quando estava com Eva. Antes de Eva chegar, Deus não os abençoa. Não disse que Deus abençoou Adão isoladamente. Não há bênção no isolamento. Provérbios 18, verso 1, diz que o que se isola é tolo. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E Provérbios 18, verso 1, diz que ele é um tolo. A Bíblia Sagrada diz que é burrice
quando eu me isolo. E infelizmente, quanto mais tristes vamos ficando, quanto mais problemáticos vamos ficando, quanto mais depressivos vamos ficando, uma voz do quinto dos infernos, da lama mais escura das trevas, do porão mais horroroso das cavernas interiores do inferno, essas vozes vêm e sopram no inconsciente da pessoa, dizendo: se tranque, se isole, não fale com ninguém, vai para o quarto, vai para debaixo da cama. Deus hoje quer estender o braço dele e te tirar dessa situação de isolamento. Você que está em casa, você não precisa se isolar, porque a bênção está no ajuntamento. Quando une-se o homem e a mulher, vem a bênção. Muitos maridos gostam de dizer: a gente tem as coisas lá em casa por minha causa, porque eu trabalho de noite, porque eu dou duro, e não se dá conta de que a bênção veio por causa da mulher. Preste atenção nisso. Quando uma pessoa é solteiro, dificilmente consegue alguma coisa. Eu me casei com uma geladeira, uma máquina de lavar e uma televisão de tubo, que eu tinha já quando era solteiro. E ficamos assim anos. E aí fomos adquirindo as coisas. E fomos adquirindo as coisas, e adquirindo as coisas. A maioria dos que se casam, se esperasse ter alguma coisa para casar, estava solteiro até hoje. É ou não é verdade? Quem aqui é casado e pode reconhecer que tudo que conquistou foi depois de casado? Faz assim com a mão para você ver. Sempre é depois. Se ficar esperando, então a tua mulher trouxe a bênção para a sua casa. O seu marido pode ganhar menos que você, ele trouxe a bênção. Porque quando se une o homem e a mulher, a bênção desce na casa. Está entendendo? Agora veja como isso é muito importante entendermos. Às vezes nós pensamos que a bênção numa família está em um membro da família especificamente. E a bênção vem na unidade. Todos cooperam, ainda que um pouco, porque para o outro poder desenvolver algo, o que está por detrás tem que fazer um trabalho de respaldo. Alguns casais têm medo de ter filhos, dizem assim: eu só quero ter um filho, porque eu já calculei quanto custa a escola de uma criança, e eu já vi que até os 18 anos eu terei gasto 250, 300 mil, meio milhão de reais. E eu sei que se você fizer as contas sobre isso, você vai ficar impressionado. Meu pai, seu Arsênio, dona Yara, criaram juntos 9 filhos. 9 filhos. 9 filhos. Eu sei que se fizerem as contas de todas as fraldas, de todas as mamadeiras, de toda a chuquinha, você não sabe nem o que é isso, de todo o biotônico Fontoura. Estou falando uns negócios aqui de outro planeta. Agora tem gente falando, agora o apóstolo está falando aramaico. Biotônico Fontoura é aramaico. Então, e outras coisas mais, eu sei. Iacutezinho que a gente tomava aos montes. Meu sonho era crescer, ter meu trabalho, para poder comprar vários danoninhos, pôr num pote e ficar assim, ó, comendo danoninho. Hoje eu posso pôr uma cartela de danoninho na geladeira e eu não como. Então, veja que coisa interessante. Meus pais criaram 9. Eu sei que se fizerem a conta, vão ficar impressionados com tanto que deu. Você que aí que é pai, está me ouvindo, você que está em casa, você que está aqui que é pai e mãe, se começar a fazer as contas do investimento com seus filhos, você vai dizer: 200 mil esse aqui 300 mil, esse 500 mil, de onde eu tirei isso? Se pedir para você hoje 200 mil, você não tem, 300 mil você não tem, mas se colocar na ponta do lápis, você vai ver que isso tudo veio. Por quê? Cada vez que nasce um filho numa casa, Deus lá no mundo espiritual determina a bênção para acompanhar a visão daquela criança. Crianças, quando nascem, trazem a prosperidade para dentro das casas. Quando um filho está para nascer, Deus já tem a prosperidade. Filhos são a visão do lar, e para toda visão Deus tem uma provisão. Provisão significa para a visão. Não é o fato de Deus colocar um chão e você pôr o pé, é o fato de você pôr o pé e Deus põe o chão depois. Você tem um filho e não sabe nem como vai sustentar, mas não falta nada na casa do justo, e ele, quando vê, já criou o filho e diz: como foi isso? Porque Deus ordenou a bênção e a vida naquela casa. Diga aleluia e dê um aplauso a Yeshua. Filhos são bênção. Quem já tem filhos? São bênção. Toda bênção dá trabalho. Se não der trabalho, não é bênção. Quem aqui ainda não tem filho, mas gostaria de ter um dia? Que o Eterno te abençoe. Yevarechecha Adonai veishmarecha. Yair Adonai panafelecha verunecha. Que o Senhor vos abençoe e faça brilhar seu rosto em ti.
que conceda a sua graça e te dê muitos filhos e muita paz. Filhos dentro de casa trazem muita alegria. São maravilhosos. Mas sabe como nasce essa bênção? Quando o homem junta com a mulher. Na união. É assim que Deus planejou. Eu sei que a medicina moderna criou novas maneiras. Mas o modelo de Deus continua sendo o homem e a mulher, o côncavo e o convexo. O encontro de partes diferentes que se encaixam exatamente por serem diferentes. Não tem outro jeito. Nós estávamos na frente da rodoviária, tinha uma profeta sobre o altar, chamada Ludmila Ferber. Ela apontou para Daniela, minha esposa. Nós já tínhamos entregues 3 filhos no mundo espiritual. Ela engravidou 2 vezes, os 3 não nasceram aqui, nasceram lá. E ela apontou e disse: o Senhor está curando o seu útero. Daniela caiu de joelhos. Quando terminou o culto, chamei a minha esposa e disse: amor, vamos para casa trabalhar nesse projeto. Eu sei que tem coisas que Deus não vai fazer, porque Deus não criou robôs, Deus fez filhos. Você precisa querer. E esse é um dos grandes desafios dos filhos, que à medida que eles vão crescendo e vão dizendo: eu não quero, não sabe nem falar, mas já tem querer. Eu não quero esse, quero o outro. Agora não. E quando você chama menos de 15 vezes, eles não vêm. Então é uma coisa impressionante. Gerar filhos tem que unir o homem com a mulher. Para gerar filhos eu tive que me unir com a minha mulher. É assim que Deus planejou. Se unisse 2 homens, se eu tivesse me unido com um ser do planeta Terra chamado Daniel, não Daniela, Daniel, não tinha nascido. Daniel não tem útero. Se Daniela se juntasse com Arcélia, elas podiam se juntar, as pessoas têm direito disso. Mas não gera Abraha. Quando as músicas populares brasileiras tinham letra, o rei da MPB, da música popular brasileira, chamado Roberto Carlos, fez uma música sobre sexo. A música era sobre sexo e era poética. Hoje em dia tem música sobre coisas santas que são profanas. E naquela época se fazia músicas com letra, não era só ritmo. E ele fez uma música falando do côncavo e o convexo. Você estudou isso na escola. O côncavo e o convexo. E como se encaixa. O côncavo e o convexo. E ele disse na música, cantando para sua amada: nosso amor é demais. E quando amor se faz, tudo é bem mais bonito. Nele a gente se dá muito mais do que está, do que não está escrito. Quando a gente se abraça, tanta coisa se passa que não dá nem para falar. Nesse encontro perfeito entre o seu e meu peito, nossa roupa não dá. Quer dizer, conseguia falar de nudez sem ser grosseiro. Nosso amor é assim para você e para mim, como manda a receita. Nossas curvas se acham, nossas formas se encaixam, nossas formas se encaixam, nossas formas se encaixam na medida perfeita. Esse amor é para nós a loucura que traz esse sonho de paz. É bonito demais quando a gente se beija, se ama e se esquece da vida lá fora. Cada parte de nós tem a forma ideal. Quando juntas estão, coincidência total. O côncavo e o convexo. Assim é o nosso amor no sexo. Mas a gente, quando terminar o culto, vai dizer: em que loja que eu acho esse CD? Nessa época, você podia falar disso sem ser acusado de homofobia. As letras das músicas podiam falar da relação entre um homem e uma mulher,
sem ser colocado como alguém que está tendo qualquer tipo de preconceito. É porque é assim que foi feita a natureza. Então veja que os filhos são bênção, mas no plano original de Deus, o homem tem que se unir com a mulher para que juntos possam gerar essa bênção chamada filhos. A bênção vem da união. Até empresas aéreas se unem. Se você procurar Alan, você não acha mais. Se procurar a TAM, você não acha mais. Quando vem a crise, eles se uniram por inteligência. Não tem mais a TAM nem a LAN, tem a Latam. Porque eles se uniram para se fortalecer. Então, não tem mais, desde que nós formamos uma família, desde 1997, o Arcélio solteiro e a Daniela solteira. Agora só existe a família Gonzalez Silva. Não tem só a Silva, não tem só a Gonzalez. Juntos é uma família, a Gonzalez Silva. Deus vai promover unidade na sua casa em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Número 2, a vida. Diga vida. A vida, o que eu disse antes já explica. Porque a vida só é concebida se for através da união do sêmen masculino, a semente, com o óvulo feminino. Se você cortar um dedo do seu corpo, o seu dedo continua existindo, mas não tem vida. Muito importante isso. Se cortar um dedo meu, colocar ali do lado, você vier aqui daqui a 3 dias nesse altar, se ninguém tirar, você vai dizer: olha, o dedo do pastor Arcélio está ali. Olha, o dedo dele ainda existe, está ali. Mas tem vida? Então existir não é ter vida. Tem gente que só está existindo, mas não está vivendo. A chamada bíblica é para que tenhamos vida. Veja o que Jesus fala comparando ele com uma árvore. Eu tenho aqui na frente 2 oliveiras que eu trouxe de Israel. Zait, a azeitona. E ali Zait, a árvore de oliveira, a árvore de azeitona ou oliveira. Tem 2 ali, tão enormes, tão bonitas as 2. Jesus se compara com uma outra árvore, a videira, que dá uva. Hoje eu ganhei uma bolsa de jabuticaba. E eu gosto muito. Doido para chegar em casa para acabar com elas. Mas Jesus disse, João 15, versículos 1, 2, 3 e 4: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, meu pai corta. Todo que está em mim e está dando fruto, meu pai limpa, para dar mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, verso 3, pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Veja que, assim como o meu dedo para continuar vivo tem que continuar conectado ao corpo, assim também, para continuarmos vivos espiritualmente, temos que continuar conectados em Jesus. Por que nos ajuntamos aqui hoje? Para nos conectarmos coletivamente com Jesus e uns com os outros como irmãos. Veja o que diz 1 Coríntios 12. Esse texto dispensa explicação, é autoexplicativo. Olha o que diz esse texto comparando a igreja com um corpo e Jesus com o cabeça desse corpo. Paulo escreveu assim em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo também 12. Ele disse assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim também Cristo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, ou seja, quer judeus, quer não judeus, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Estou no verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu também não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Que se a pessoa disser, eu não sou da equipe de voluntários, então eu não sou da colheita. Eu não toco lá na frente, então eu não sou da colheita. Eu não canto. Porque todo mundo, alguns pensam que só tem uma coisa na igreja que se faz. Agora vai ter reunião da assistência social, na próxima quarta-feira, Mateus está convocando.
para nos reunirmos às 19 horas ou 19h30, não me recordo. É por aí. E são vários projetos só dentro da assistência social, da construção de casas, do tratamento dentário das crianças. Tem gente que pensa que só existe um tipo de ministério. E o ministério do corpo de Cristo é plural. Há muitas maneiras de servir a Cristo. Tem um cara aqui nessa igreja, o Felipe, ele nem gosta que fala isso. Toda a iluminação que a gente tem na igreja, a gente deve um agradecimento impressionante a esse menino, sem cobrar um centavo. Usando horas vagas para servir. E a gente fica tentando pagar ele e não consegue. Não, mas a gente pagaria outro, meu filho, vamos pagar. Não quero, eu quero ofertar isso para Deus. Agora está sendo feito um quadro de luz aqui atrás, e toda a iluminação que vem do poste subindo, o sistema de iluminação e o padrão de luz que está ali, as placas dessa grossura, é um padrão de shopping center da Barra da Tijuca, da zona sul do Rio, do Leblon, do Meia. Tudo feito com o que há de melhor. Se ele botar uma placa daquela na minha mão, eu não sei nem o que faz com aquilo. Eu fico pior do que o Pikachu do Vasco quando pega a bola. Então, há pluralidade. Uma pessoa chegou toda rouca para o pastor e disse: pastor, meu ministério é de canto. O pastor falou: tá bom, fica naquele canto ali, meu filho, depois gente. Então, há muita coisa, há muita maneira de servir a Deus. E Paulo continua, olha o que ele diz, versículo número 16. E se a orelha disser: já que eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde que estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer para a mão: não tenho necessidade de você. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Veja, aqui a cabeça do corpo é Cristo. Cristo quis contar conosco. Então ele diz até da cabeça, ele diz que a cabeça também não pode dizer isso. Versículo de número 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos menos honra, esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Esse texto seria um horror se não fosse pela elegância de Paulo. Porque o que Paulo está falando aqui nesse verso 23 são os órgãos genitais, que ninguém quer deixar à mostra. Por isso que na parte, por exemplo, as mulheres, além de pôr a blusa, põem algo por baixo ainda para cobrir. As partes íntimas nós cobrimos. Então nós damos mais valor ainda para essas partes que achamos que não são decorosas. Verso 24. Porque os que em nós são os mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Verso 26. De maneira que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se um membro vai para o CTI, todos os membros entram no CTI em oração para resgatá-lo. Se um missionário no campo está sofrendo, todos os cristãos sofrem com ele. Se há um escândalo de um cantor evangélico, de um pastor evangélico, todos os que são crentes sentem isso junto, é o que ele está dizendo. E se alguém entra na universidade, tem superação, dá a volta por cima, todo mundo se alegra com a vitória dos seus irmãos. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar. Socorros. Socorros aqui é o que a gente chama de assistência social. Na sua Bíblia chama socorros. Sua Bíblia não chama assistência social, chama socorros. Governos. Governos na sua Bíblia é kiberneses no grego. Essa palavra quer dizer líderes. Porque a palavra líder é uma palavra pós-moderna, é uma palavra que não é pós-moderna, não, moderna. Ela não é dessa época aqui. Ela não vem do hebraico, do grego, não tem essa palavra na Bíblia, líder. Líder é de origem anglo-saxônica, vem do inglês to leader, to take by the hand. É aquele que pega na mão,
vai à frente, que toma a dianteira. Líder é de origem anglo-saxônica, mas na Bíblia aparece governos. Governos, aqui não está falando de Brasília não, que governos são líderes, variedades de línguas, não é aquele dom de glossolália, de falar línguas, não, são variedades, não é o que está em Atos 13, 1, não é o que está em Atos 14, que versos 1, 2 e 3, que quando falo ninguém entende, Espírito fala de mistérios, não, é Atos 2, todos os que ouviam entendiam, nas muitas línguas em que eram nascidos. Falo sobre isso abundantemente em um dos meus livros da antiga escola de líderes. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, têm todas variedades de língua, interpretam todos. Verso 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vou mostrar para vocês um caminho, não um dom, um caminho mais excelente. Aí ele vai falar do amor, capítulo 13 inteiro, que se segue adiante. Então veja que há uma chamada para a unidade para promover vida. A igreja só tem vida se tem unidade. A célula só tem vida se tem unidade. A família só tem vida se tem unidade. Senão ela só está existindo, mas não está vivendo. A gente precisa entender o que é ter a vida. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem vida. Tem fama, mas não tem vida. Amo o texto de 1 João, Yohanan, capítulo 5, verso 12. Eu dei para eles o texto, em que João disse: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho pode estar respirando, mas não tem a vida. Por isso que o pai do filho pródigo, quando o filho foi para longe e voltou, ele disse: esse meu filho não estava longe, esse meu filho estava morto e reviveu. É por isso que Deus disse em Amós: buscai-me e vivei. Porque vida é nele, não é existir, é ter vida. Não é sobreviver, não é empurrando a vida. Comer para trabalhar e trabalhar para comer. Comer mais para trabalhar mais para comer mais. Dormir para acordar e acordar para dormir. Ir para vir, vir para ir de novo. Assim a vida é uma chatice. E a terra nesse sentido não é redonda nem quadrada, é chata. Deus não quer que a sua vida seja uma monotonia oca. Deus não quer que você pense que vida eterna é só depois que morrer. Vida eterna começa no dia que você entrega a sua vida para Jesus de verdade. Ele vem viver em você. Isso que sai dele vem e te alcança. E quando você experimenta isso, como dizia uma velha canção, é impossível para alguém que provou o seu amor e depois deixou. Sim, é impossível para este alguém encontrar um amor maior que o de Jesus. Eu quero lhe dizer, querido, que 1 João 5,12 precisa ser entendido. Quem tem o Filho tem a vida. E eu vou lhe explicar isso pela história de um pugilista famoso chamado George Foreman. Você pode depois ver o testemunho dele. Ele se converteu a Cristo, mas antes ele já era famoso, tinha muito dinheiro, carros de luxo, Rolls Royce, Ferrari, mansões, mas estava morto. Um amigo levou para ouvir um pregador, e o pregador abriu a Bíblia naquela noite, em 1 João capítulo 5, verso 12. E ao subir a tribuna, o pregador gritava: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Pode ter fama, pode estar respirando, ou pode ter muito pouco para sobreviver, mas se tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida. George Foreman foi embora para casa, não aceitou Jesus, viu as pessoas indo à frente, e quando ele chegou em casa e deitou para dormir, a noite toda ele sonhou com uma voz que lhe dizia: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Acordou pela manhã com o barulho das crianças no bairro. É meu primeiro. Barulho das crianças. E ele conta que ele não ouvia as crianças falando outra coisa senão isso, em uníssono: Foreman, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Ele falou: gente, estou ficando doido. Aquela semana tinha luta importante para ele. Ele subiu ao ringue, mas quando ele entra,
a galera começou a gritar: Foreman, 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 Foreman. E ele diz que num momento deu um clique na mente dele. E ele não ouvia mais Foreman, ele ouvia todos gritando assim: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. E ele, a certo momento, baixou o braço na hora da luta. Ele perde a luta, vai para o vestiário. O técnico vem atrás dele. Quando o técnico entra, o treinador, ele está assim de joelhos, com as luvas de boxe levantadas, as lágrimas descendo. E o treinador disse: que deu em você? Perdeu a luta? E ele respondeu: perdi a luta, mas ganhei a vida eterna em Cristo Jesus. Porque, treinador, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Sabe, essa pandemia deu uma nivelada na rapaziada do planeta Terra. Colocou todo mundo na mesma situação. E eu termino com santificação. Diga: bênção, vida e santificação pela união. Agora você vai sair daqui em paz hoje, porque alguns pensam que união é perfeição. E aí, como não conseguem ser perfeitos, entram em crise. 1 João capítulo 1, verso 7, li para vocês domingo passado, vou ler de novo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vem aí o encontro de homens. Vá. Mas já fui, vai de novo. Você já comeu hoje, amanhã tu vai comer de novo. Você tomou banho hoje, vai tomar banho amanhã outra vez? Ou não? Você joga uma partida de videogame, perde e quer jogar outra? Você beija a sua namorada e quer beijar de novo? Por que você não pode se encontrar com Deus várias vezes? Cada vez que a gente vai a um encontro, pode ser de um dia, e você fica ali exposto à palavra, João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Cada vez que você faz isso, você vai se esvaziando de você mesmo e se enchendo dele. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Sabe o nome daquela tenda que ficava no meio do arraial de Israel? As tendas pequenas chamavam Sucá. Sucá, de onde vem a festa de Sucote, a festa das cabanas. E tinha a tenda grande que ficava no meio, que é chamada na Bíblia de a tenda do encontro, porque era o lugar que Deus se encontrava com o seu povo. Sabe o que você veio fazer aqui hoje à noite? Se encontrar com Deus. Leia na Bíblia, não há uma pessoa que foi ao encontro de Jesus que Jesus rejeitou, nenhuma. Ele disse: o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E todos os que foram a Jesus voltaram diferentes para suas casas. Hoje, quando você sair por essas portas, você não será mais a mesma pessoa. Dá uma olhada aí em volta para você ver os olhinhos de alguém. Viu os olhinhos de alguém? Fale para as pessoas que estão em volta: tchau. Fala: eu quero me despedir de você. Diga: porque essa noite eu não serei mais a mesma pessoa. Diga aleluia. Dá um aplauso a Jesus. Vou dizer duas coisas para a gente orar. Number one. Daqui a pouco, depois de Yom Kippur, que será semana que vem,
vai ter em Israel uma festa chamada Sukkot, tabernáculos. Sukkot, tabernáculos. E pelas ruas de Jerusalém, as pessoas sempre têm uma sacola de plástico com 4 elementos. Você, quando olha na televisão, você vai ver na televisão falando, hoje é Sukkot. Você vai ver que eles andam com umas bolsas de plástico e tem 4 frutos, 4 elementos. Alguns são folhas, você vai ver que tem umas coisas verdes. É o etrog, tem um negócio grandão assim, que parece um limão. Etrog. Tem o hadass, tem lulav e tem o aravá, ou aravot. E é interessante que o etrog, ele tem gosto e tem cheiro. Já o hadass tem cheiro e não tem gosto. O lulav tem gosto, mas não tem cheiro de nada. E o aravá não tem nem gosto nem cheiro. Olha que interessante. O primeiro tem gosto e cheiro. O segundo tem gosto, mas não tem cheiro. O terceiro tem cheiro, mas não tem gosto. O quarto não tem nem gosto nem cheiro. Eu já expliquei o que significa isso. E tem uma mensagem inteira explicando o significado de cada uma dessas coisas na nossa vida. Mas eu só quero dizer hoje que eles juntam os 4 elementos que representam o povo de Israel todos juntos. E ele diz, todos juntos, todos nós temos gosto e cheiro. Ou seja, a bênção vem na unidade e a santificação vem na unidade. Mesmo aquele que não tem gosto nem cheiro, na unidade ele é santificado. Veja que na arca de Noé, tinha a esposa, tinha os 3 filhos, inclusive um era cão, e as esposas deles. Então até o cão, um ser humano com o nome de cão, né? Entrou na arca e foi salvo. Ou seja, há lugar para todos na presença de Deus. Eu quero terminar dizendo uma coisa que eu sei que você não reparou. Eu também não tinha reparado, até que o Dr. Russell Shedd, teólogo batista, me fez ver. Na minha época de seminário, ele pregou para a gente. E ele disse, a palavra santo no Novo Testamento nunca aparece no singular, só no plural. Eu fiquei pesquisando dias a fio, porque eu queria achar, mas não é possível. E eu vi que São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, São Paulo, é uma nomenclatura que as editoras colocaram na Sociedade Bíblica do Brasil. Mas na Bíblia, no texto sagrado, dentro do texto sagrado, a palavra santo só aparece no plural. Paulo diz para os coríntios que era uma igreja terrível. Eu estou escrevendo aos santos que estão em Corinto, santificados em Cristo Jesus. Aos santos. Veja que é na coletividade. A palavra santo no singular só aparece na Bíblia para Hashem, para Deus, para Elohim, para o eterno, para o autoexistente. Ele é santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. E como ele é santo, no sentido de perfeito, e nós somos imperfeitos, e ele é o cabeça, quando eu estou no corpo, então a santidade do cabeça vem para o corpo, e cada vez que nos reunimos, esse sangue de Jesus vai circulando por todo o corpo, e nós vamos sendo santificados nele. Quem está entendendo? Por isso cada culto, cada célula é uma oportunidade de santificação. Se você entendeu, diga graças a Deus. E como você está na tenda do encontro, fique em pé no seu lugar, por favor.